Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo e peço a todos que dão valeu que troquem pelo Pix. Não importa o valor, vai estar me ajudando muito, mas estejam à vontade para ajudar como quiserem. Desde já eu agradeço. Era uma sexta-feira e Paraty amanheceu envolta por uma chuva persistente, fina e silenciosa. Daquelas que parecem lavar não apenas as ruas de pedra, mas também as tensões acumuladas. As nuvens baixas encobriam os telhados coloniais, e o cheiro de terra molhada invadia a mansão Boneges. Da janela do andar superior, Virgílio, Luzia, Augusto e Luciano observavam Franco entregar as chaves da Escalade a Martins, fazendo uma série de recomendações cuidadosas, típicas de alguém que confiava o carro. Franco gesticulava, falava com seriedade, enquanto Martins ouvia atento, assentindo de vez em quando. Franco havia emprestado o carro para que Martins levasse Rafaela, acompanhada de seus pais, até uma clínica oftalmológica renomada em Copacabana. Honorato, mais afastado, observava a cena da varanda com um olhar atento, silencioso, quase protetor, acompanhando a saída do veículo até ele desaparecer na curva da estrada. 4 horas depois, a Escalade deslizava pelas ruas movimentadas de Copacabana, já na capital fluminense. O contraste com Paraty era gritante. Prédios altos, buzinas, pessoas apressadas, o mar cinzento batendo forte contra o calçadão. Juliana observava tudo com olhos fascinados, virando o rosto de um lado para o outro, absorvendo cada detalhe. Nunca havia saído de Paraty. Copacabana para ela sempre foi apenas uma imagem distante da televisão. Edmar se divertia com o encantamento quase infantil da esposa, sorrindo ao ver sua empolgação. Rafaela, no entanto, estava visivelmente tensa, o corpo rígido, as mãos entrelaçadas no colo. Martins sentia o nervosismo dela com uma intensidade quase dolorosa, como se aquela ansiedade se infiltrasse nele. Várias vezes ele segurou a mão dela, levou aos lábios e sussurrou, quase como um mantra: "Eu tô aqui e vou continuar depois de tudo." Rafaela ria baixo, apertando a mão dele em resposta, buscando naquele gesto simples um pouco de coragem. Ao chegar à clínica, um ambiente moderno, silencioso e impecável, Rafaela foi submetida a quase 2 horas de exames minuciosos. Acuidade visual, pressão ocular, fundo do olho. O médico confirmou que os olhos estruturalmente pareciam saudáveis e a encaminhou para exames mais especializados. Antes mesmo de deixarem a clínica, Martins já garantiu a marcação da próxima consulta para a semana seguinte. Ao saírem, Martins levou todos para almoçar em um restaurante à beira-mar que Juliana reconheceu imediatamente. Era o mesmo que aparecia em uma novela que acompanhava fielmente. Ela quase explodiu de alegria, comentando cenas, apontando mesas, lembrando diálogos que havia se passado exatamente ali. Martins observava tudo com satisfação genuína, sentindo talvez pela primeira vez que estava em paz com Juliana. A volta para casa foi mais leve. Rafaela parecia mais tranquila depois de ouvir que seus olhos eram saudáveis. Recostou a cabeça no banco e acabou adormecendo. A tensão dos dias anteriores e a ansiedade da noite mal dormida finalmente cobraram seu preço. Quando chegaram à mansão, Augusto estava visivelmente ansioso. Durante o jantar, Martins explicou detalhadamente como havia sido a consulta. Augusto ouviu atentamente e então comentou: "Se ele pediu uma eletroretinografia e um potencial evocado visual, já deve suspeitar de cegueira cortical e vai encaminhar para o neurologista.
Rafaela franziu o senho, apreensiva com o termo, e perguntou com a voz baixa: "Se for isso, doutor, tem cura? Eu vou conseguir enxergar?" Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Martins e Franco trocaram um olhar rápido, cúmplice, já sabendo qual seria a resposta técnica. Augusto então se inclinou na direção de Rafaela, buscando suavizar o tom. Existe a terapia gênica, que consiste na substituição de genes defeituosos por genes saudáveis. Ele segurou a mão dela por cima da mesa e concluiu com convicção: "E para sua sorte, você tem em mim o melhor nessa área. Faço questão de aplicar essa terapia pessoalmente. Serei seu geneticista particular, querida." Rafaela sorriu, visivelmente aliviada, os traços suavizados pela esperança recém-acendida. Ela e Juliana foram dormir logo após o jantar, exaustas física e emocionalmente. Na sala, Virgílio, Franco, Martins e Augusto tomavam café, enquanto Luciano e Edmar jogavam cartas distraidamente, rindo baixo. O clima era mais calmo, mas carregava subcorrentes de tensão. Foi quando Virgílio perguntou direto: "Por que mentiu para a menina, doutor? Você sabe que a terapia gênica pode levar anos e não dá garantias de cura. Se a cegueira for cortical, significa que o córtex visual foi danificado ou não se desenvolveu corretamente, e não há cura nesse caso." Todos os olhares se voltaram para Augusto. Ele deu um gole lento no café antes de responder: "Não me subestime, doutor Virgílio Alcântara. Acredite, sou o melhor do país. E a genética, quando sabiamente manipulada, faz milagres." Ele ergueu o olhar firme e concluiu: "Rafaela vai enxergar. O nome chamo Augusto Drummond." Luciano, sem perder a oportunidade, comentou com ironia: "Aí, doutor, só não pode transformar a menina num mutante." Todos riram, quebrando a tensão, e Virgílio suspirou consternado. "Parece que a língua solta do meu filho falou demais, de novo." Martins tomou o café, levantou-se e, ao passar por Virgílio, disse em um tom calmo, mas carregado de significado: "Eu já sabia do seu segredinho. Na verdade, eu e o Franco. E só para constar, eu concordo com o Augusto. Você deveria carregar sua formatura com honra, não com tristeza." O silêncio que se seguiu foi denso, não de conflito, mas de reconhecimento. O final de semana na mansão passou com uma tensão latente. Martins estava se esforçando para manter o controle, mas volta e meia seus olhos demonstraram a tensão reprimida. Virgílio o forçou a extravasar, levando-o até o sítio de Honorato, onde se transformou e corria até cansar pela mata. No início da semana seguinte, Paraty já não era a mesma cidade discreta e silenciosa de sempre. O julgamento de Bernardo Manuel Alcântara transformou-se rapidamente no assunto dominante, atravessando cafés, repartições públicas, rodas de conversas nos cais e até as igrejas após a missa. O nome Alcântara, antes associado a poder, tradição e influência econômica, agora vinha acompanhado de palavras como fraude, apropriação indevida, cárcere privado e organização criminosa. Os trâmites judiciais seguiam o rito ordinário, compatível com a gravidade e a quantidade de acusações. O processo foi oficialmente recebido pela vara criminal da comarca responsável, e as audiências foram distribuídas ao longo de 3 dias consecutivos, algo relativamente comum em casos complexos, com múltiplos fatos, documentos volumosos e várias testemunhas. No primeiro dia, ocorreu a audiência de instrução inicial. Bernardo chegou ao fórum escoltado, mas sem algemas. Vestido de forma sóbria, mas estava irreconhecível. A barba por fazer, os pelos excessivos que ele mantivera sob controle por anos estavam em evidência, descrevendo um homem de aparência estranha para a população. Ao ver Martins, ele ficou boquiaberto. Já tinham lhe falado sobre a mudança dele, mas o impacto foi brutal. Mesmo assim, ele sustentava uma postura de dignidade que contrastava com o olhar abatido e a expressão endurecida.
Do lado de fora, jornalistas regionais e alguns de alcance estadual aguardavam atraídos pelo impacto do caso, não apenas pelo réu, mas pelo simbolismo da queda de um homem que por décadas parecia intocável. Nessa primeira audiência, o juiz ouviu a exposição formal da acusação, conduzida pelo Ministério Público, que detalhou a apropriação indevida dos lucros do Alambique Alcântara, a ocultação deliberada do contrato de sociedade assinado com Jonas Bonerges, a existência de indícios robustos de crimes continuados ao longo de mais de 30 anos. A defesa apresentou pedidos preliminares, tentando desqualificar provas documentais e alegar prescrição parcial, o que foi rejeitado pelo juiz após análise técnica. O clima na sala era denso. Bernardo evitava encarar Martins, que acompanhava tudo com postura firme, silenciosa e visivelmente controlada. O segundo dia foi o mais longo e emocionalmente carregado. Foram ouvidas as testemunhas-chaves, técnicos contábeis e peritos que confirmaram a manipulação sistemática dos lucros, funcionários antigos do Alambique Alcântara que relataram ordens diretas de Bernardo para ocultar documentos, agentes que participaram da busca e apreensão descrevendo a descoberta do contrato original no cofre, as anotações comprometedoras com nomes riscados e o porão usado como cárcere privado. Esses depoimentos causaram forte impacto. O murmúrio do plenário era constante, contido apenas pelas advertências do juiz. Bernardo, pela primeira vez, perdeu o controle por breves segundos, o maxilar rígido, as mãos trêmulas e o rosto ruborizado. A imprensa explorou esse momento intensamente. Ainda no fim da tarde, manchetes já circulavam. Queda de um império. Documentos secretos desmontam defesa de Bernardo Alcântara. No terceiro dia, ocorreu o interrogatório de Bernardo. Orientado por seu advogado, ele respondeu apenas parte das perguntas, exercendo o direito ao silêncio nos pontos mais sensíveis. Tentou sustentar a narrativa de que tudo não passava de um conflito societário tardio, motivado por ressentimento. A estratégia, porém, soou frágil diante do volume de provas. Ao final do dia, o juiz encerrou a fase de instrução, determinando o prazo para as alegações finais da acusação e da defesa. A sentença não seria imediata, mas o entendimento geral, entre juristas, imprensa e a população, era claro. A condenação era praticamente inevitável, restando apenas discutir a extensão da pena. A repercussão foi profunda. O Alambique Alcântara tornou-se símbolo de fraude e decadência. Antigos aliados de Bernardo se afastaram rapidamente. Comerciantes que anos o defendiam passaram a se dizer enganados. O nome Martins Bonerges passou a ser citado com respeito contido, quase reverencial, como alguém que enfrentou o intocável e venceu pelo caminho legal. O julgamento não terminou naquela semana, mas ali ficou claro que o poder havia mudado de mãos e que a verdade, mesmo enterrada por décadas, encontrara seu caminho para a superfície. Ao ler as manchetes espalhadas sobre a mesa, jornais amassados, telas de celular piscando com notificações incessantes, Bernardo sentiu o peso da rejeição esmagá-lo. As declarações de políticos, empresários e antigos aliados, homens que até poucos dias antes o tratavam com reverência quase servil, agora se diziam enganados, traídos, vítimas de sua ambição. As palavras eram frias, calculadas e oportunistas. O ódio subiu-lhe à cabeça como febre. Num acesso de fúria contida, ele socou a parede do escritório, sentindo a dor seca nos nós dos dedos, mas sem se importar. Com os dentes cerrados, cuspiu as palavras como veneno. Ratos imundos, os primeiros a pularem do navio quando este afunda. Vai me pagar, Bonerges, por toda essa humilhação. Vai me pagar com sangue. Do outro lado da cidade, Martins vivia um contraste inquietante. Estava mais calmo, ao menos na aparência, mas por dentro carregava uma apreensão constante.
As manchetes locais o colocavam no centro das atenções, algo que sempre evitava com disciplina quase obsessiva. Ser visível o incomodava, ser observado o deixava alerta. Ainda assim mantinha a postura firme, consciente de que aquele momento era inevitável. Ainda naquela semana, ele voltou à clínica com Rafaela. Dessa vez foram sozinhos, seguindo pela estrada na BMW. O ronco contido do motor contrastando com o silêncio denso dentro do carro. Rafaela estava visivelmente mais tranquila depois das palavras seguras de Augusto, mas Martins não conseguia afastar da mente a afirmação de Virgílio, direta, crua e definitiva, de que a condição dela era irreversível. Essa dúvida corroía seus pensamentos, como uma fissura invisível sob uma estrutura aparentemente sólida. Na mansão, longe do olhar de todos, Augusto chamou Virgílio e o conduziu até seu quarto, agora adaptado como um improvisado laboratório. O ambiente tinha cheiro de antisséptico, metal frio e algo mais indefinido, quase orgânico. Sobre a bancada, uma ratazana capturada com a ajuda de Luciano se agitava dentro de um compartimento transparente. Virgílio franziu o senho, cruzando os braços. Fala sério, doutor. Você definitivamente me assusta. Me chamou aqui para ver uma pobre ratazana presa e servindo de cobaia para sabe lá o quê? Augusto o encarou visivelmente ofendido, os olhos brilhando por trás do entusiasmo científico. Não seja ridículo, Virgílio. Eu não a estou maltratando, mas preciso que veja uma coisa. Com movimentos precisos, ele prendeu o animal para mantê-lo imóvel e, usando um bisturi, fez um corte nas costas da ratazana, não profundo o bastante para matá-la, mas suficiente para provar uma reação imediata. Virgílio balançou a cabeça em desaprovação, mantendo os braços cruzados, enquanto Augusto prosseguia quase solene. Observe, doutor Alcântara, a magia da genética quando sabiamente manipulada. Curioso apesar de si mesmo, Virgílio se aproximou. Viu Augusto pegar um conta-gotas e retirar uma gota minúscula de um líquido rubro, diluído demais para ser sangue comum, de dentro de um tubo de ensaio. A olho nu, o líquido se espalhou pela carne aberta. O animal estremeceu violentamente, arqueando o corpo. Depois ficou imóvel. Em segundos, o corte começou a se fechar diante deles, a pele se recompondo até não restar sequer uma cicatriz. Virgílio descruzou os braços, apoiou as mãos na bancada, incrédulo. Agora entendo por que meu filho lhe chama de Dr. Frankenstein. Como fez isso, homem? Augusto ergueu o tubo de ensaio com cuidado quase reverente. Isso é seu sangue, doutor. Eu isolei o gene bioquímico que acelera a regeneração celular. E o resultado foi esse. Uma cura instantânea sem a necessidade da contaminação pelo gene licantropo. Contudo, esse agente só é encontrado de forma manipulável no seu sangue. No do Martins e no do Luciano, ele existe. Mas ao ser separado e manipulado, ele perde poder regenerativo. Os olhos de Virgílio percorriam cada gesto do médico, brilhando com uma mistura de fascínio e receio. Mas por que só no meu sangue? O Martins é uma fera grande e magnífica. Pela lógica, o sangue dele que deveria ser perfeito, ter essas propriedades. Augusto encarou por um momento mais longo, como se organizasse as próprias conclusões antes de verbalizá-las. Pensei a mesma coisa, mas o sangue do Martins e do Luciano cura eles mesmos. Não pode ser manipulado para agir como cura para indivíduos secundários. Então cheguei à seguinte conclusão. Você é o que as histórias e romances dark chamam de alfa. Um alfa pode administrar a cura a quantos indivíduos quiser e também passar a maldição. Digamos assim, seu sangue, Virgílio, pode mudar um DNA inteiro e reconfigurar a genética de uma pessoa, tornando-a saudável e jovem por muito tempo. Você é um espécime extraordinário. Virgílio passou as mãos pelos cabelos, respirou fundo e segurou o queixo, tentando assimilar o peso daquela revelação. Que o Franco não lhe escute.
Ele vai querer comercializar tudo isso. Augusto piscou algumas vezes, como se só então lembrasse desse detalhe incômodo. A empolgação dera lugar a uma cautela súbita. Ele sabia que precisaria apresentar relatórios a Franco, já que fora ele quem providenciara o material e os equipamentos. Mas também sabia com clareza inegociável que aquela descoberta não poderia ser revelada por completo. Sua ética médica, ainda intacta apesar das fronteiras que vinha testando, não permitiria transformar Martins, Virgílio ou qualquer membro daquela família em mercadoria científica. Algumas verdades, concluiu em silêncio, precisavam permanecer perigosamente escondidas. Na clínica, tudo transcorreu exatamente como Augusto havia suspeitado. A eletroretinografia avaliou com precisão a função da retina, registrando cada resposta elétrica aos estímulos luminosos, enquanto o potencial evocado visual mediu o caminho silencioso e complexo dos impulsos que partiam do nervo óptico em direção ao cérebro. O ambiente era frio, excessivamente branco, pontuado pelo som baixo dos equipamentos e pelas orientações técnicas do médico, que mantinha um tom profissional e cuidadoso. Ao final, ele explicou com calma que os resultados estariam disponíveis no sistema em cerca de uma semana. Martins ouviu tudo em silêncio, atento a cada palavra, enquanto Rafaela permanecia serena, as mãos apoiadas no colo, respirando fundo para controlar a ansiedade. Ao deixarem a clínica, ele a conduziu até o carro com um cuidado quase reverente, como se cada passo fosse uma promessa silenciosa de proteção. De lá, Martins a levou ao Hotel Emiliano, mais precisamente ao restaurante Emile. Assim que atravessaram a entrada, Rafaela franziu levemente o nariz e sorriu, inspirando profundamente. Martins segurava uma de suas mãos, enquanto a outra envolvia a cintura dela de forma firme e acolhedora. Há muitas flores aqui. Consigo sentir o cheiro. Martins sorriu, aproximando-se um pouco mais dela. Explicou em voz baixa que havia um jardim lateral belíssimo, repleto de flores frescas, cuidadosamente cultivadas, cuja fragrância invadia discretamente o salão. O ambiente era elegante e silencioso, com luz suave refletindo nos tons claros das paredes e no brilho discreto das mesas bem postas. Ele pediu um prato francês preparado com ingredientes locais, escolhendo com atenção algo que sabia que Rafaela comeria com tranquilidade e sem desconforto. Para acompanhar, escolheu um vinho suave de aroma delicado, que não se sobrepunha aos sabores. Enquanto aguardavam, o som distante de talheres e conversas baixas criavam uma atmosfera intimista, quase suspensa no tempo. Martins segurou as mãos de Rafaela sobre a mesa, os dedos entrelaçados, e inspirou fundo antes de falar. Preciso te contar uma coisa. Ela apertou a mão dele com carinho e respondeu, ainda sorrindo, com uma tranquilidade que o desarmou. Eu sei, não há cura para mim, mas eu não estou triste, Martins. Eu soube no momento em que ficou calado na mesa do jantar, quando Augusto explicou que poderia ser minha cegueira. Tive certeza quando veio em silêncio a viagem inteira, apenas apertando minha mão às vezes. Mas ver o quanto se esforçou por mim me deixa emocionado e feliz. Sentir o quanto me ama vale mais do que qualquer diagnóstico positivo. Mas vamos concluir assim mesmo, para termos uma finalização de tudo isso. Ela apertou novamente as mãos dele e concluiu, com a voz firme e doce ao mesmo tempo. Eu te vejo, Martins Bonerges. Mesmo sem enxergar, eu te vejo. O coração dele pareceu falhar por um segundo. Martins se inclinou sobre a mesa, segurou o queixo dela com cuidado e a beijou. Um beijo profundo e contido, carregado de tudo o que não conseguia dizer em palavras. Quando se separaram, ele sussurrou junto aos lábios dela. Eu te amo, Rafaela. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E tudo que aconteceu desde que cheguei a Paraty, até o momento, valeu a pena só por você estar e fazer parte da minha vida. Eles se afastaram apenas quando o garçom se aproximou, discreto e respeitoso.
O almoço seguiu tranquilo, marcado por conversas leves e silêncios confortáveis, cheios de cumplicidade. Ao retornarem à mansão naquela noite, Martins explicou com calma quais exames haviam sido feitos, deixando claro que os resultados só estariam disponíveis na semana seguinte, mas reforçando que Augusto provavelmente estava certo em seu diagnóstico. Rafaela ouviu tudo em silêncio e tranquila, e ao final apenas segurou a mão dele com força, como se aquele gesto simples fosse suficiente para ancorar ambos diante do que ainda estava por vir. Uma semana depois, Martins chamou Augusto ao seu escritório. O ambiente estava silencioso demais, quebrado apenas pelo som distante da chuva fina, tocando as janelas altas da mansão, e pelo tic-tac discreto do relógio antigo sobre a estante. Martins abriu o site da clínica no computador, girou a tela levemente na direção de Augusto e recostou-se na cadeira, cruzando os braços, com uma atenção mal disfarçada. Augusto leu cada linha com atenção quase clínica e, ao terminar, respirou fundo antes de explicar. Havia, de fato, suspeita consistente de cegueira cortical. Ele fechou o notebook com cuidado e falou num tom objetivo, porém carregado de seriedade. Marque o neurologista, Martin. Eu vou com vocês nessa consulta. Vou conversar com Juliana e Edmar para montar um histórico clínico porque o neuro vai pedir. Tendo um em mãos, as coisas já se agilizam. Martins suspirou profundamente, passando a mão pelo rosto num gesto cansado. Ele encarou Augusto com os olhos atentos, quase exigentes, e perguntou: quando disse naquele dia sobre Rafaela voltar a enxergar, estava falando sério? Você pode garantir que ela vai voltar a ver com a terapia gênica? Augusto não respondeu de imediato. Levantou-se lentamente, foi até a porta do escritório e a trancou com cuidado, como quem sela um segredo perigoso. Voltou, pegou o celular do bolso e abriu um vídeo, e estendeu o aparelho a Martins. Quero que veja isso. Martins pegou o celular e observou atentamente. À medida que o vídeo avançava, sua expressão mudou. O semblante endureceu e os olhos se arregalaram em puro espanto. O que é isso, Augusto? O que colocou no rato foi sangue? Augusto retomou o celular com calma e respondeu: isso é o sangue do Vigílio. Eu separei apenas os genes que carregam um agente regenerativo e criei um composto capaz de gerar uma cura instantânea. É assim, meu amigo, que vamos curar Rafaela. Mas o Franco não precisa saber disso. O relatório que passei para ele deixa claro que o processo curativo e regenerativo só funciona em vocês. Ele apagou o vídeo imediatamente, como se quisesse apagar também o peso daquela revelação, e concluiu num tom mais baixo: o Franco estava deveras interessado nos resultados. Tive medo de contar e ele querer usar vocês três de cobaia. Martins soltou uma breve risada, carregada de tensão, e respondeu: o Franco jamais faria isso, mas fez bem em omitir esse detalhe. Mas se usar esse composto, a Rafaela não corre o risco de se transformar? Augusto sorriu confiante, quase orgulhoso de sua própria genialidade científica, e respondeu: não, meu amigo. Eu separei o gene que causa a mutação do gene curativo. Além da quantidade que será usada em Rafaela ser menor que essa gota que usei no rato. Será uma aplicação única. O mais dramático que irá acontecer será ela ter uma dor de cabeça quando o processo regenerativo começar, mas nada terrível demais. Martins respirou fundo, fechando os olhos por um instante. A tensão que carregava nos ombros pareceu se dissipar aos poucos, substituída por um alívio quase palpável, que Augusto conseguiu sentir sem que nenhuma palavra fosse dita. O silêncio que se seguiu não era apenas de medo, mas de expectativa, pesada, intensa e carregada de esperança. Ainda com Augusto no escritório, Martins marcou a consulta com o neurologista. A data ficou definida para dali a 3 dias. Quando encerrou a ligação, o silêncio que se instalou no ambiente pareceu mais denso, quase opressor. O escritório amplo, com móveis de madeira escura e a luz natural filtrada pelas cortinas, refletia a gravidade do momento.
Martins permaneceu alguns segundos imóvel, encarando a janela, enquanto Augusto organizava mentalmente os próximos passos. Nos dias seguintes, Augusto fez uma entrevista minuciosa com Juliana. Sentaram-se na sala de estar da mansão, onde a luz suave da tarde entrava pelas portas de vidro, iluminando o rosto cansado da mãe. Augusto conduziu a conversa com cuidado, anotando cada detalhe e cada lembrança. Foi então que Juliana contou que no 7º mês de gestação havia sofrido um tombo numa escadaria da rua onde moravam na periferia. O impacto provocou um deslocamento de placenta, obrigando-a a ficar em repouso absoluto até o parto. A voz dela vacilou ao recordar o medo daquele período. Juliana também entregou a Augusto os exames realizados quando Rafaela ainda era bebê, entre eles uma ressonância magnética antiga, já amarelada pelo tempo, que mostrava claramente uma lesão causada por asfixia perinatal, decorrente da falta de oxigênio. Augusto examinou tudo com atenção rigorosa, passando os dedos pelas imagens, ampliando detalhes, cruzando informações. Diante de Martins, Juliana e Edmar, ele finalmente falou. Bem, tudo indica que é uma cegueira cortical, mas vamos deixar que o neuro diga isso. Eu só sou o médico que vai aplicar a terapia. Houve um breve silêncio carregado de tensão. Juliana e Edmar concordaram com a cabeça, agradecendo a Augusto por explicar a condição da filha de forma clara e respeitosa. Apesar da dor, havia também alívio por finalmente compreenderem o que sempre fora uma incógnita.